dá para eu viver de uma paixão e dá para eu monetizar propósito. Dá para ganhar dinheiro com aquilo que você é apaixonado e obcecado. Sabe por quê? Porque tudo dá dinheiro. Naquela hora, meu cálculo fez rápido. Eu falei, cara, essa mulher faz mais de $500 mil com esse ponto aqui sentada. Assim, existe uma vantagem competitiva que ninguém vai bater, que é o apaixonado obcecado. E eu lembro que eu falei para meu pai, eu quero fazer administração. E meu pai falou assim, você tem empresa? Eu falei, não. Então você não vai trabalhar na empresa dos outros de auxiliar administrativo. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no nosso canal, dê o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse conteúdo. Afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é empreendedorismo, inteligência emocional. Então o papo vai estar muito legal. Também você pode assistir o nosso podcast na sua televisão pela IPTV, canal 579 da banda KU e canal 23 da nova parabólica Sky. A IPTV tem uma programação completa, muito bacana, e o Arte de Vencer está toda terça-feira às 19h15. E hoje eu estou com um convidado super especial que veio lá da Bahia, uma terra que eu gosto Terra demais, boa. a Bahia, que é o Lucas Vasque. Em primeiro lugar, agradecer, Cláudio, muito pelo convite. Parabéns pelo podcast Arte de Vencer, pela nobreza do projeto que é levar a educação através de histórias. E vamos contar processos, não só resultados e vitórias, né? É isso aí. Para quem não te conhece, Lucas, o Lucas ele é empresário, mentor de empresários, especialista em inteligência emocional, CEO do Grupo Vasque, que é um hub de transformação, e CEO do Bahia Cash, que é um dos principais canais lá da Sim, Bahia também, com uma sim. grande audiência. Faz bastante coisa, hein, Lucas? Trabalho muito todo dia. Primeiro mito para a gente desmistificar aí do empreendedorismo. Você que vai empreender, você não vai trabalhar menos, você vai trabalhar mais. Principalmente nos 5 primeiros anos. Exatamente, né? Tem essa teoria, né? Vou É, empreender para trabalhar pra eu ter menos e ganhar mais, liberdade, né? ter liberdade. Trabalho muito. Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de explorar um pouquinho a trajetória e eu queria Uhum, conhecer o Lucas na infância, na adolescência. uhum. Você teve uma infância e uma adolescência onde você já sabia o que você queria ser, você teve muitas dúvidas da sua profissão, como a sua família, de uma forma geral, tem ligação com algum setor do qual você Uhum. teve um princípio de querer ir para um Sim. determinado segmento e acabou não indo. Queria entender um pouquinho. Eu fui o adolescente tradicional em que a família dava infinitas opções: medicina, direito ou engenharia. Então, no fundo, a família ela meio que já dizia ali: você pode escolher qualquer um dos três, tá ótimo. E eu falo assim, eu não sabia o que eu queria, mas já havia sinais do que eu queria e eu não acreditei. Então, acho que a primeira visão que eu tive é que eu queria fazer ADM. E eu lembro que eu falei para meu pai, eu quero fazer administração. E meu pai falou assim, você tem empresa? Eu falei, não. Então você não vai trabalhar na empresa dos outros de auxiliar administrativo. Então era a concepção que minha família tinha sobre administração. E, ou seja, eu já tinha esse lapso do que eu queria. Mas meio que a família funilou ali para essas três opções. Eu era muito bom em exatas, sou ainda muito bom em exatas. Até hoje meu raciocínio é muito rápido com número. E minha família fez, já que você é bom com número, vai para engenharia. Engenharia tem tudo a Engenharia, ver, né? tudo a ver com número. Aí eu fiz logística, formei primeiro em logística, fiz engenharia. Quando eu já estava saturado da engenharia, tanto da faculdade como eu trabalhava na MRV, não sei se aqui em São Paulo é tão Sim. famosa, né? Mas lá era muito famosa, uma expansão agressivíssima. Então era o mundo dos sonhos Forte era trabalhar na. Bahia e Minas, né? Minas também. Trabalhar na MRV era um sonho. Na minha adolescência, eu sempre fui aquele cara multiesportista, assim, adorava a Olimpíada, disputava 4 modalidades, sempre gostei de esporte. Então eu sempre fui muito competitivo. Então todo lugar que eu entrava para ganhar, né? Sem lesar ninguém, mas sempre jogando para ganhar. E aí na logística foi assim, na engenharia foi assim, eu tive uma ascensão boa na MRV, só que eu não queria aquilo, eu não ficava feliz com aquilo. Não ficava feliz com obra, chamava a obra de Prison Break. Era aquele presídio ali pra mim e aquilo foi saturando em mim. Aí eu larguei faculdade com engenharia, com tudo. Eu falei, cara, eu sempre quis empreender. Um parêntese nessa história. Eu fiquei na engenharia ali até os 22, 23, só que aos 19 eu montei uma empresa. E aí é que a chave
girou. Vou contar esse episódio para você entender. Eu montei uma embalagem de acarajé impermeável. Foi desenvolvida até em São Paulo aqui. E as baianas usavam um papel muito sujo lá pra... Era um monte de papel. Não sei se você já foi na Bahia, mas tinha Sim. aquele rosa, verde, era um negócio horrível. Eu falei, isso aqui é horrível. Aí um primo meu veio com a ideia da gente transformar isso num espaço publicitário. Aí eu fiz com uma película impermeável, enfim. Projetaço. Isso com 19, enquanto eu ainda estava entrando na faculdade. E ao invés de vender para a baiana, porque a baiana achou caro na primeira abordagem, É a sempre gente... assim, né? É sempre assim. O problema vira a solução. Eu falei, pô, a baiana não vai comprar isso. 19 centavos um envelope, ela não faz sentido. E a gente pensou, não, isso aqui é um espaço publicitário. E aí bateu na porta da Brasil Quirim e assinamos um contrato de cara com a Skins e Devassa, né? Que tinha um slogan cervejão na época. Sim. Então eu com 19 anos saboreei um contrato de 36 mil reais na época, que era uau! E a gente, sei lá, botou uns 17, 18 de lucro no primeiro mês, que na minha cabeça eu estava milionário. Porque o menino de 19, em Pois é. 2010, com esse dinheiro na mão. Então, ó, eu tive meu primeiro empregado ali, meu primeiro colaborador, eu chamava de empregado mesmo. Meu primeiro colaborador foi um colega de sala de engenharia, que era aquele cara surfistão, que eu falei, irmão, lhe dou 50 reais pra você entregar essas embalagens comigo. E ele amava porque ele comia acarajé, porque as baianas davam acarajé infinito, super gratas a mim. Tinha baiana que eu entregava 36 mil unidades Nossa. por mês de envelopes. E aí, naquela experiência, não só o dinheiro que eu faturei, mas principalmente uma chave que eu quero muito entregar aqui foi: uma das maiores baianas de Salvador, de acarajé, eu visitei e ela não queria me dizer quanto ela vendia. Em número de peças, que era o acarajé e o abará. E aí eu, cara, por que ela não tá me dizendo quanto ela vende? E aí depois eu fui entender por que não. Porque ela vendia, ela precisava de 40 mil envelopes por mês, só entre acarajé e abará. E ela vendia 10 reais cada um. Naquela hora, meu cálculo fez rápido. Eu falei, cara, essa mulher faz mais de meio milhão com esse ponto aqui sentada. E eu fiz assim, não, não é possível. E minha família tá brigando para que eu passe no concurso de 2 mil reais a vaga. E aí eu comecei a fazer cálculo. E uma Essa coisa, que é a vantagem de exatas, é a né? vantagem. Começa a fazer conta em Não, tudo, ela né? me falando ali, eu fazendo cálculo. E ali eu vi um retrato da nossa sociedade brasileira, que foi um advogado que daqueles bem soberbos e aquele início de carreira que o terno ainda tá ali cansado, ele chegou e foi super arrogante com a baiana. Do tipo, eu não vou comer, essa aqui está fria, troque agora. Aí eu olhei pra ela e falei, olha que contraste social, esse cara não ganha nem 2 mil reais, essa mulher faz mais de meio Faz milhão. mais dinheiro. E aí eu fiz assim, como ela vai reagir? Ela, claro, senhor. Foi lá e trocou. Aí eu falei, meu Deus. Naquele dia minha mente nunca mais foi a mesma. E eu vi aquilo na engenharia, eu vi a gente com vaidade soberba na engenharia. E na verdade, o segredo não tinha nada a ver com aquilo. Então, quando eu estava na engenharia, aquele incômodo continuou em mim. Né? Aquela primeira empresa eu quebrei porque a prefeitura assumiu todas as verbas de marketing de trade das grandes cervejarias locais, que eu fui entender o que era isso depois. Eu quebrei. E meu pai falou, viu que eu te disse que você ia quebrar? Então não vim de uma família empreendedora, não vim mesmo. Eu tenho um tio, assim, que tem empresa, enfim, mas é bem pouco, Eu agora acho que o dois. mais difícil é isso. Depois que você quebra, você ter a confiança e a coragem de tentar novamente, né? Principalmente quando as pessoas mais próximas falam assim, tá vendo? Eu te falei, né? E E aí aí, entra a inteligência social. Olha que é, interessante na inteligência social. Quando meu pai separou de minha mãe, eu me mudei para o condomínio de minha tia. Minha tia morava no condomínio, o metro quadrado mais caro de Salvador. Então eu era o pobre do condomínio. Eu era fraco entre os fortes, entende? uhum, Isso muda o jogo. Então minha referência passou a ser muito positiva sobre empreender. Porque os pais dos meus amigos, quando eu tinha ali 16 anos, todos tinham empresas bem-sucedidas. Isso talvez seja um elemento da adolescência que fez lá na frente, na minha fase adulta, eu falar assim: não, é possível sim empreender. o ambiente já era outro, né? Que E o você. ambiente validou para mim que era possível. Tanto que hoje a VASC faz projetos na periferia de Salvador, através de ONGs, e eu falo sempre para os líderes de ONG que a gente precisa levar referências positivas de que é possível. Exatamente. Isso muda o jogo, porque o cara que está na periferia, ele não tem uma referência social E de que é uma coisa é possível. você falar, outra coisa é você mostrar, né? É o cara que morou com ele ali e prosperou. É Exato. o tio dele, montou a empresa e conseguiu ter resultado. Então, assim, o ecossistema social, ele valida no nosso cérebro a possibilidade de, a crença de.
a certeza de que vai acontecer. Então, eu tinha muita certeza de que eu ia empreender. E tanto quando eu chutei o balde, minha família toda, você não vai largar a faculdade com 80%. Falei, vou largar tudo. E ainda digo mais, eu vou pagar todas as minhas contas e se eu fizer outra faculdade, não preciso de dinheiro de vocês, aquele menino rebelde. E aí, dito e certo, eu lembro que em 2016 eu li 36 livros em um ano, eu não li um livro. Uau. Foi queimar a ponte total, minha mãe achava que eu tava em depressão na cama. E eu falei, cara, eu lia Flávio Augusto, eu lia todo mundo que você imaginar. Eu lia de Joseph O'Connor, na neurolinguística até Mas com Flávio. que objetivo você leu 36 livros? Você queria encontrar que tipo Eu de queria mudar minha resposta ali? mente. Eu queria mudar minha mente. Eu queria. Eu falei assim: o que minha família me Se não ensinou. mudasse, ia forçar a mudar essa mente, né? É. Eu falei assim: meu ciclo social e familiar não era suficiente. Olha essa aí. Essa é boa. Não era suficiente para o que eu queria. E como eu não tinha acesso a ciclos sociais, o livro foi meu ciclo social. Então, se eu leio Jim Collins, eu tenho acesso à mente de Jim Collins. Foi isso que eu pensava. Se eu leio Flávio Augusto, eu tenho acesso à mente de Flávio Augusto. E os livros antes dos anos 90 realmente eram escritos, porque não tinha IA Não na tinha época. IA, Então o cara exato. retratava o que ele realmente pensava. E eu devorei tudo que você imaginar. E até hoje eu leio mais de 30 livros por ano. Eu não parei esse hábito, tem 9 anos isso. E mudou minha vida. O grande dilema foi, e agora? Que eu vi o novo mundo e o meu contexto de mundo é totalmente diferente. Ou seja, Como, ninguém ao meu como que eu redor, vivencio isso, né? ninguém ao meu redor vai acreditar no que eu vou falar. E aí o começo foi muito conflituoso, porque eu queria pregar para as pessoas o que eu estava aprendendo. Foi um erro horrível. Um erro que eu sempre falo para os meus mentorados. Cara, você descobrir um novo mundo, uma nova verdade, e tá no outro estranho, fique na sua. Fique em silêncio. Porque quando você abre a boca, você também abre os ouvidos. É verdade. Quando você abre a boca, você também abre os ouvidos. Então, se você falar para sua mãe, para sua tia, que não tem uma boa experiência com empreendedorismo, ou que não nem acredita no que você vai falar, você também vai abrir o ouvido. E você vai contaminar sua mente. Então, eu sempre falo assim: você vai crescer e tá no ambiente errado, trabalhe em silêncio. Você vai crescer e tá no ambiente certo, abra sua boca. Mas ambiente certo custa caro. Ambiente certo nem é caro, né? Mas deve um investimento ali. É difícil ser recebido também dentro de um outro contexto, de um outro ambiente, né? Cara, eu pensei o seguinte na época, eu fui fazer a ferramenta ali no livro da multidão de conselheiros. Falei, preciso ter uma multidão de conselheiros. Ó. Eu com 25 anos, multidão de conselheiros. Quem sou eu, né? Na época. Aí eu fiquei naquele contrato. Falei, não, é possível sim ter uma multidão de conselheiros. Aí eu escrevi os pilares da minha vida, botei ali espiritual, físico, empresarial. E agora eu vou para os conselheiros. Nenhum conselheiro me custou R$ 1. Porque como eu ganhei eles? Humildade. Eu virei para o maior empresário que eu conheci, liguei para ele e falei assim, irmão, tem uma oportunidade para você. Você vai ser meu conselheiro. Eu estou começando agora essa empresa. Você tem muito resultado e eu preciso aprender com quem já fez. Como é que o cara se nega? É difícil alguém negar com alguém pedindo assim. Eu não negaria. Mas às vezes o cara não tem tempo, né? Ele falou isso. Como é que você quer fazer? Eu falei, se você me der meia hora de uma semana, um meet, para mim tá bom. Só vou tirar dúvidas. Ele tá fechado. O primeiro a gente fez um meet, o segundo ele já queria ir almoçar comigo, foi se interessando Que no meu atiçou o crescimento, negócio, né? atiçou. Viu que tinha interesse. Então, às vezes não é só o dinheiro, sabe? É muita intencionalidade com a humildade ali do processo. Mas o que é interessante nisso tudo é que o tempo todo você teve que provocar a situação. A situação não vai até você. Você tem que ir provocando a mudança, né? Ela não Isso. acontece. O problema Uhum. é que tem pessoas que às vezes esperam a coisa acontecer, a oportunidade surgir, só que a oportunidade nem sempre ela existe. Você tem que criar essa oportunidade, né? Eu falo assim, né, minha comunidade tem muito cristão, né, dos empresários e tal. E eu sempre falo assim pra eles, ó, na Bíblia, que eles ficam citando a Bíblia, eu falo assim, na Bíblia, ninguém que recebeu uma promessa ou um milagre estava parado. Todos estavam trabalhando. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ninguém que tem um grande feito como Moisés, que Deus abriu o mar, etc e tal, estava parado no sentido de Deus revelou a promessa e ele precisou agir. Então, quando Moisés se viu, por exemplo, de frente ao mar, Deus falou: levante, ande e bata o cajado. Foram 3 ações de fé, não foi uma, foram 3. E parece uma loucura você chegar na frente do mar com a Sim. multidão e agir. Então, não tem como
um empreendedor, um líder, esperar o resultado sentado. Não, fato. Parece clichê falando, mas não é só estar em movimento, é que intensidade tem esse movimento. Exatamente. E na direção certa. Porque também não adianta ter uma intensidade focada no problema e não na solução. Porque quem foca no problema não vai encontrar solução. Eu postei esses dias, eu falei assim, você tem mais medo de perder ou vontade de ganhar? Porque isso é direção mental. E o medo de perder faz com que as pessoas deixem de ganhar, né? É sempre o Exato. medo da perda, da escassez, né? Exato. É um pensamento que contamina as pessoas muito fácil. É Total. mais difícil você ter uma conversa de prosperidade com alguém do que de Eu lamentações, falo né? assim, ó, vou até falar para os meninos aí, eu falo assim, junte as 100 pessoas que você mais conhece e conte que você está com câncer. Eu lhe garanto que pelo menos ali 95 pessoas vão se comover com você e vão lhe abraçar. Agora junte essas mesmas 100 pessoas e fale que você está com um projeto multimilionário que você tem certeza que vai dar certo ou que muitas vezes já deu certo e você só quer ali comemorar com elas. E veja quantos daqueles 100 corações verdadeiramente vão vibrar por você. É verdade. E eu vou um pouco além, né? Da situação do câncer é quem vai Se te comover abraçar, e mas abraçar. também realmente vai te ajudar naquele processo, né? Se aquilo fosse Exato. verdade. Porque muitos vão lá, vão se lamentar tudo, mas também vão se afastar, né? E aí que você conhece as verdadeiras pessoas, E os você, por verdadeiros exemplo, que gosta amigos. da física, se você perceber a vibração do coração, ela, na maior parte dos brasileiros, que é um problema social que a gente tem, eles vibram mais pelo caos e pela dor. Exato. Então, é muito difícil você ligar uma TV aberta, ver um empresário relatando um grande êxito, porque a audiência não consome isso. É. Por que a audiência não consome isso? Porque o coração não vibra nisso. Isso é muito sério, porque se seu coração não vibra nisso, qual a chance de você ter êxito nisso? E você vê nos detalhes. Se você conseguir chorar pelo êxito de um empresário, do mesmo jeito que você chora por uma mãe que perdeu seu filho na penitenciária, aí você começa a mudar o jogo. Mas será que isso Exatamente. acontece? Difícil, né? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o bate-papo com o Lucas Vasque. Muito bacana. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunt Ciative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, pessoal, retornamos aqui um bate-papo super legal com o Lucas Vasque, contando sobre a sua história, sua trajetória e hoje, com certeza, vai inspirar muitos de vocês também a vencer nessa arte de vencer, seja você empreendedor, um grande líder ou você que sonha em ser um grande líder ou um futuro empreendedor, tenho certeza disso. Você tem uma coisa interessante que você defende, eu acredito muito, que é a questão da visão, você projetar aquilo que você quer ser. Você até tem um projeto Uhum. Visionários, que depois eu Aham. vou pedir para que você comente um pouquinho. Eu vou te relatar uma história aqui que eu já contei aqui diversas Uhum. vezes, mas eu sempre gosto de enfatizar o quanto isso funciona, Uhum. porque não é o que a gente fala, é o que a gente vivencia, aquilo tem poder, né? Uhum. E eu com 7 anos de idade, por isso que eu gosto de falar sobre a infância, eu com 7 anos de idade, eu projetei exatamente a minha carreira profissional. Eu já Uau. sabia que eu ia fazer administração de empresas, que eu ia trabalhar numa grande multinacional, que ia ser diretor de uma grande multinacional e eu ia empreender. A única coisa que eu não projetei é que eu ia ter um podcast, porque era uma criança tímida, achava que eu nunca ia trabalhar com comunicação e hoje Uhum. aqui estou, né? Mas eu acho que é legal a gente relatar isso. Por quê? Porque funciona. Essa visualização de quando você acredita muito em alguma coisa, você acredita no seu potencial, que você é capaz de realizar esses sonhos, você consegue. Uhum. O próprio universo vai conspirar e vai abrir caminhos, te conectar com as pessoas certas e as coisas vão Uhum. acontecer tudo na hora certa. E você acredita nisso? Tem até um programa chamado Visionários que eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje a intitulação do meu programa no BahiaCast, né, que é semanal, é Visionários, porque a narrativa da VASC, ela nasce na visão, na formação de empreendedorismo, a primeira imersão que a gente tem na VASC é visão.
Ou seja, a primeira coisa que a pessoa pensa, como é que treina a visão, né? Eu tenho imersão de visão. Como assim? É justamente explicar o que é a visão, como esse fenômeno acontece, como você estimula ele, como você transforma ele numa materialização. O slogan da Vaz, que hoje é transformando visão em realização. Ou seja, como é que você materializa isso, como é que você crê nisso, como é que você transforma nisso num projeto. Enfim, então tudo nasce da visão lá na Vaz, que é muito forte. Então, não só a gente acredita, como a gente ensina isso e realmente promove isso como um pilar essencial do empreendedorismo. Então, quando você fala, por exemplo, às vezes a pessoa tem intensidade, mas está na direção errada. Essa direção, que é o pilar número um que a gente fala lá, visão, direção, intensidade e tempo. Essa visão, as pessoas têm ela. A grande questão é que muitas vezes elas não acreditam nisso. E muitas vezes elas não têm discernimento de que isso é uma visão. Então, você pode passar num terreno baldio e ver um prédio com sua marca. Muita gente tem sites assim, né? Sim. Mas o quanto você crê nisso? A maioria não crê, porque acha que é algo tão impossível, né, de Tão acontecer. distante, tão impossível, e aí vem processos de autoestima, aí vem processos de autoimagem, vem crenças de capacidade, aí vem um mundo aí, né? Mas as pessoas têm essa visão. Então, primeiro o que é a visão? É aquilo que seus olhos veem quando eles estão fechados. É um exemplo, Exato. né? Quando você fecha os olhos, o que é que você vê? Né? Quando você pensa no futuro, o que é que você vê? Quando você pensa sobre você, quem você quer se tornar, o que é que você vê? E aí tem várias visões. Só que quantas pessoas têm essas visões e escrevem elas, depois transformam elas num projeto, faz um planejamento estratégico disso, cria um step by step ali para a realização. O último evento que a gente fez grande lá em Salvador, o Contágio Future, foram 150 empresários, foi até patrocinado pela Green aqui de São Paulo, e a gente ensinou os passos da visão à realização. Porque não é só crer, é agir, como você falou. Mas o primeiro passo eu tenho certeza que tem alguém assistindo agora, curtindo esse vídeo, compartilhando, e que tem visão, já teve, pode voltar a ter visões que essa pessoa não acredita e não vai para o papel projetar, não vai abrir o notebook e criar um planejamento de ação sobre isso. E é isso aqui divide os meninos dos adultos. Exato. Porque todo grande empresário que eu já treinei lá, que eu dei mentoria, e outros que eu já li muito, todos, ponto em comum entre todos, tiveram visões. Mas E continuam tendo. me corrija se eu estiver errado, que eu Uhum, tenho um conceito que simplifica essa questão da visão. uhum, Eu falo que a visão é como aquele jogo de criança do labirinto, uhum, né? Então, o que que acontece? A maior parte das pessoas, então, por exemplo, meus filhos, né? Eles vão querer fazer o labirinto, eles sempre partem do princípio assim, bom, aqui é onde eu estou, aqui é onde eu quero chegar. E aí você tem múltiplos caminhos de saída e só um de chegada, né? Aí que eu acho que entra a importância do raciocínio e às vezes você enxergar as coisas de uma forma diferente, né? uhum. Eu acho que muitas pessoas às vezes desistem de planejar e dar sequência nisso por causa disso, falar, nossa, tem tantas possibilidades aqui, qual que é a melhor, né? E qual que realmente vai me levar até lá sem que eu perca dinheiro, tempo, né? Tenha desperdício no meio do caminho. Então eu criei uma coisa na minha vida que sempre deu muito certo, que foi fazer o seguinte: a melhor forma é fazer de trás para frente. Então, o labirinto, se você começar pela saída, ela vai te levar para a entrada. Eu aprendi na engenharia que todo projeto começa pelo checkout. Exato. Né? Então, assim, se você idealiza alguma Uhum, coisa, né, você visualiza alguma coisa, tenta uhum. fazer esse processo. Se é Reverso. isso que você quer, vamos fazer de trás para frente, como é que vai funcionar para você saber o seu pontapé inicial, porque é aquele negócio, o Pablo Marçal já falava, Uhum. às vezes você precisa dar um curso dos 7 passos de como dar o primeiro passo, né? Porque é difícil dar esse primeiro Exato, passo, a exato. procrastinação, os receios, os julgamentos O primeiro milhão é externos, sempre o mais é difícil. sempre é muito complexo dar esse Uhum. pontapé inicial. Eu tenho duas coisas para dizer sobre isso. Primeiro tem mais gente desistindo do que fracassando. Exato. Então, a primeira coisa para a gente entender no empreendedorismo é muito mais sobre aqueles que estão desistindo do que aqueles que estão fracassando. Porque o fracasso não existe para quem não desiste. É, É um fato. Ah, que papo clichê. é Vai lá verdade. testar, vai ver estatística. Eu tenho uma frase que é assim: existe uma diferença entre cansaço e derrota. É.
Se você se sente derrotado, não tem o que fazer, mas se sente cansado, descansa e vai de novo, né? Exato. Então, a partir do momento em que eu pressuponho que eu vou persistir numa visão, eu também pressuponho que podem nascer novos caminhos. Então, a flexibilidade do empreendedor e do líder, ela é algo inegociável. Ah, eu desenhei esse caminho, não deu certo. Você vai desenhar um novo caminho. Não deu certo, você vai desenhar um novo caminho. Não deu certo, você vai desenhar um novo caminho. E flexibilizar, porque o mercado muda todos os dias. As pessoas que você está contratando agora, uma parte delas vão lhe trair, outras vão ascender e vão sair dali, outras não vão dar resultado e você vai ter que trocar time, você vai liderar de novo e você vai ser traído e voltar a confiar e a vida é isso. Então, a persistência, que é diferente da insistência, ela é necessária com a flexibilização de que dentro desse processo você vai apanhar muito. Você vai aprender muito. O problema não é o errar, é errar duas vezes a mesma coisa. E aí você vai entendendo que, cara, isso aqui eu já errei, não erro mais. Se eu for selecionar um sócio, eu quero muito mais um sócio que já tenha quebrado do que o que nunca quebrou. Exato. Então o cara que quebrou 5 vezes está mais perto Já de ser meu vivenciou. sócio. Claro! O cara já sabe 5 formas de não fazer. E dentro daquelas formas de não fazer, tem mais 50 mil formas que ele errou ali naquele processo. Então, e foi aprendendo. Então a gente precisa valorizar, né, aquela pessoa que aprendeu ali, que errou, acertou. Só que lembra da escola? Você puxou na escola o erro é ridicularizado. Exatamente. Então, no nosso estigma social, a gente tem um problemaço, que é a pessoa que erra, ela se sente ridicularizada. Ela não se sente enaltecida porque ela arriscou. Ela se sente ridicularizada porque ela errou. Isso é um problemaço. Problemaço. Porque imagine que a turma aplaudisse o cara que começou a vender brigadeiro dentro da sala, na infância. Não é isso que acontece. Então, a gente precisa entender que desde a formação original, eu falo isso porque até lá, quando a gente tem um curso de comunicação oratória, você vê que as pessoas não têm medo de falar. Todo mundo sabe falar que chega lá. Mas vem as crenças limitantes do julgamento, Tem o medo de principalmente, né? falhar. É. Ou seja, a falha na nossa projeção, que é ridicularizada no nosso cérebro, faz com que a pessoa nem saia do lugar. Por conta da projeção da falha. Mas não é da falha em si, é da ridicularização que ela possivelmente carrega. Então as pessoas não gravam conteúdo para o Instagram, as pessoas não abrem o CNPJ, a pessoa não arrisca vender algo, a pessoa não arrisca uma série de coisas, projetando a falha e projetando a ridicularização que Nem vem com essa falha. aconteceu. E nem aconteceu. Quando ela ainda não entendeu que parte essencial do processo é essa jornada de erros e acertos. Exato. Você contou a história da sua primeira empresa, né? E acabou quebrando, mas houveram mais duas situações parecidas. Eu acho que eu li uma matéria na Forbes quando eu era muito novo que me gerou esse problema. Porque tinha uma matéria da Forbes lá, era 2009, 2010, que falava que, em média, o bilionário quebra 3 vezes. Aí sua mente criou isso. Aí eu criei isso. Tem Eu que tive quebrar três vezes três para ter o pra acertar. sucesso. Até entender a arte de vencer. Não podemos subestimar, né? Eu li, cara, e você acredita que, pô, você me fez agora boa memória, você me fez lembrar que na Forbes tinha essa, talvez essa informação ainda seja verídica. E aí eu quebrei 3 vezes. A primeira foi nessa de publicidade, depois eu montei um marketplace de cursos do mercado financeiro. E a terceira, você jamais acertaria, eu tive uma empresa de sucata. Nossa. Aí você fala, se são segmentos tão divergentes, qual era o ponto comum entre esses 3 empreendedorismos que você se atirou? Eu empreendia por dinheiro. E esse aprendizado me custou caro. Tanto que eu ensino hoje. Eu tenho uma frase de das imersões que eu falo: empreender é igual monetizar uma paixão. Eu aprendi a duras penas isso. Porque pelo Sebrae, 52% dos brasileiros empreendem por necessidade. Sobrevivência, né? Sobrevivência. E outra grande fatia do mercado empreende porque isso aqui dá dinheiro. Vou vender água porque meu amigo vendeu algo e ganhou dinheiro. Isso se justifica muitas modinhas, né? As paletas mexicanas, aquelas coisas. E tudo isso. E existe, assim, eu separo os empreendedores em 3 fatias. Aqueles da necessidade, aqueles da oportunidade e aqueles do senso mesmo de propósito ou uma paixão, alguns elementos que podem compor esse terceiro bloco aqui. Os das oportunidades de mercado, eles também têm grandes resultados, né? Muitas vezes o cara vê uma oportunidade mercadológica e vai. E é ok, dá certo e fatura, enfim. Ele só paga um preço porque muitas vezes não é apaixonado por aquilo. Ele tem um preço emocional disso, né?
E o terceiro é aquele que entendeu que dá para monetizar propósito, que dá para monetizar paixão, que dá para você andar junto. Porque tem muita gente que fala assim, vai viver de propósito, como se viver de propósito não desse dinheiro, ou que Exato. dinheiro tá para um lado e propósito tá para o outro. Então, uma coisa que eu aprendi muito duro quebrando as 3 empresas dá para eu viver de uma paixão e dá para eu monetizar propósito. Dá para ganhar dinheiro com aquilo que você é apaixonado e obcecado. Sabe por quê? Porque tudo dá dinheiro. Também acho. Vender TV dá dinheiro, fazer esse tecido aqui dá dinheiro, vender microfone dá dinheiro, tudo dá dinheiro. Qualquer coisa que você empreenda, você consegue ganhar, tirando xerox, datilografias e afins, claro, com as exceções, tudo dá dinheiro. Então a gente precisa entender que é muito mais sobre o que você é apaixonado do que o que de fato dá dinheiro. Exato. Porque lá na frente, essa conta vale muito mais a pena. Eu acho que o que muda também é como você vivencia essa conquista, né? Porque quando você não você empreende por dinheiro, a sensação que dá é que você não curte muito o resultado daquelas Exato. conquistas. Agora é diferente daquilo que você faz com paixão, que cada pequenas vitórias são celebradas de uma forma muito mais Muito mais intensa. intensa e tem a vantagem competitiva do processo. Eu falo assim, existe uma vantagem competitiva que ninguém vai bater, que é o apaixonado obcecado. Ninguém consegue competir com um cara que é obcecado. É verdade. Ninguém consegue competir com alguém que dorme e acorda. O que é paixão? É só você lembrar da sua adolescência. Todo mundo teve uma paixãozinha na Sim. adolescência, né? Aí você lembra que na adolescência, aquela pessoa você dormia e acordava, você não queria desligar a ligação, E você, respira, você né, aquilo. respira aquilo. Como é que você vai competir com o empreendedor que é apaixonado nesse nível? Então, a paixão ela é uma das vantagens competitivas que eu explico. Claro, tem que aprender a vender, tem que aprender marketing, tem que aprender a gestão empresarial, finanças, processos, RH, Esse é um dos visão. grandes problemas do empreendedorismo hoje, né? A pessoa fala É. assim: eu sei cozinhar bem, vou montar um restaurante, Não, né? não. Vai montar, mas calma, vai apanhar um pouquinho. Lá eu ensino médico, advogado, a gente ensina empreendedorismo para os mais diversos autônomos que têm essa fábula na mente. Eu gosto de fazer unha, vou montar um salão. Ó, fazer unha é até aqui. Montar um salão é o novo mundo. Exato. Então, assim, o empreendedorismo, ele deveria ser, ao meu ver, sistêmico na educação brasileira. Ou seja, ele deveria ter seus pilares Eu bem concordo. definidos no MEC e ensinados na escola. Lucas, você quer dizer que todo mundo dá para ser empresário? Não, não dá para todo mundo ser empresário. Mas, se você ensinar o empreendedorismo como mentalidade em primeiro lugar, a gente vai ter uma nova sociedade. Porque a economia não é nacional, é global. Exato. Então, E você vai ser um melhor profissional, uma melhor pessoa também. Eu acho que isso ajuda em tudo. exato. Eu concordo, acho que o empreendedorismo, a educação financeira, a inteligência emocional, eu acho que tem alguns pontos que são pilares hoje essenciais para uma sociedade, né? Que eu acho fundamental isso vir dentro de um processo de educação. A inteligência emocional, por exemplo, você tocou, é o maior fator de enriquecimento da Terra. É, E não está sendo ensinado. pois é. Não faz sentido nenhum. Tem um estudo americano da Talent Smarts que mostra que para cada ponto de coeficiente emocional adicional no americano, ele ganha $1.300 a mais por ano. Para cada ponto. Ou seja, diferente da inteligência cognitiva do QI e do QS agora que está sendo estudado espiritual, o QE é aquele que você pode expandir. Ou seja, você pode terminar o ano com mais pontos de coeficiente emocional do que você começou. Olha que vantagem. Exato. É extraordinário isso, sou apaixonado pela inteligência emocional. É a única inteligência que você pode expandir de forma avassaladora, treinando ela. Então você começa a entender que tem um problema social nisso, que é inteligência emocional é o maior fator preditor do sucesso. Por exemplo, Sean Hector, agora que ficou famoso com a Hedônita da Felicidade ali, com o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. A felicidade é um elemento da inteligência emocional. Então, quando você entende isso, você começa a falar assim, cara, são tantos elementos que estão dentro do processo de inteligência emocional que não tem como a gente não pensar uma sociedade que ensine isso. Agora, a sociedade não ensina, vou me vitimizar? Não. Vou usar isso a meu favor, né, empreendedor? Ou seja, você, como autônomo, ou como empreendedor, ou como empresário, vai estabelecer esse pilar como algo prioritário na sua vida. Porque aí você vai ter uma vantagem competitiva que o mercado não vai conseguir absorver. Exato. Então você fala assim, cara, eu vou desenvolver isso logo. Vou adiantar meu lado.
Então, eu sempre falo assim, eu fui desenvolver, até hoje eu tenho um terapeuta, até hoje eu tenho um coach que me atende. Aí você fala, pô, Lucas, você é um mentor dos maiores empresários lá. Sim, Todo mundo precisa da todo gente. mentor precisa de um mentor. Eu também tenho problemas, eu também tenho imperfeições, ajustes, correções, curas. Essa é a jornada de todo ser humano. Só que eu Essa coloquei. transformação humana é pesada, não é fácil. Não, dói. Dói muito. É isso que as pessoas correm, né? Dessa dor. Eu tenho uma terapeuta que ela fala assim pra mim, toda vez que eu vou me queixar de qualquer coisa, eu até tô deixando de marcar a terapia, porque ela sempre fala a mesma coisa. Porque ela é muito boa, o que você ainda não entendeu? Crescer dói. Crescer dói muito, cara. Crescer dói muito. Do mesmo jeito que vem um louro, vem a dor disso. Cara, Então, mas como que a gente vai desenvolver a inteligência emocional das pessoas se as pessoas fogem dos problemas? Não encaram os seus monstros, as suas dores. é que é outro problema. Quem disse que problema é ruim, né? É. Porque as pessoas veem problema como ruim. Se você não tem problema, você não tem desafio, Você você não não tem tem nada, vida né? se você não tem É. problema. Se você não tem problema, você não tem vida. É Gente, claro que os problemas podiam ser mais dosados também, né? Mas aí eu acho que é a tomada de decisão de cada um também, né? De como lida com. eu acho que a maturidade emocional, É, quando eu falo maturidade emocional, é porque a maturidade é sistêmica. Tem gente que tem maturidade financeira e não tem emocional, tem gente que tem espiritual. E não exato. tem. Então, a maturidade emocional, ela mostra que o tamanho do problema é discernido pelo seu cérebro conforme o tamanho da sua maturidade emocional. Exato. Tem gente que fica sem dormir por causa de um boleto de R$ 1.000. Tem gente dormindo devendo 20 milhões. Tem gente dormindo devendo 1 bilhão. Dormindo em paz. Os problemas, eles têm proporcionalidades de acordo com sua maturidade emocional. Tanto que eu falo, o cara que lida com maiores problemas é porque ele tem maior maturidade emocional. Ele tem que ganhar mais por isso mesmo. Não tem como o CEO da Coca-Cola ganhar igual ao vendedor da ponta. Não vai ganhar, porque o nível de maturidade emocional que ele tem para lidar com aquela responsabilidade, aquele problema, fora a capacidade técnica, é infinitamente maior. Então a gente sempre vai ganhar proporcional ao tamanho dos problemas que a gente resolve. Ou seja, o tamanho da maturidade emocional vai dizer o tamanho do problema que eu resolvo. E é importante a gente enfatizar que hoje no mercado de trabalho, e isso eu vejo muito como empreendedor, que as pessoas fazem questão, às vezes, de trazer, né, na sua fala na entrevista ou no seu currículo, as suas habilidades. Mas pouco se dá atenção a essa Boa. inteligência emocional, ao comportamento. E hoje as empresas estão muito mais atrás de comportamentos e inteligência emocional do que habilidades, porque habilidades é mais fácil você treinar. A questão de agora questões comportamentais ou inteligência emocional, esse processo é mais difícil, é mais longo, Os inclusive, RHs né? todos estão focados nisso e os contratados não estão pensando nisso. Ou seja, o RH, ele olha hoje as maiores empresas muito mais, como você falou, sobre os coeficientes emocionais, comportamentos, virtudes emocionais, do que as habilidades técnicas. E aí, quando você olha aí, você fala assim: meu Deus, cabe ao líder discernir na sua seleção esse viés com maior importância do que as habilidades técnicas. Exato. Então, é papel do líder, porque a sociedade não predispõe disso. Então, as pessoas elas precisam acordar para comportamento, maturidade emocional, se quiser prosperar. Eu falo isso em qualquer escala. Do empresário que tem 1.000 colaboradores, ao cara que é autônomo, ao cara que é CLT. Ele tem que colocar isso como um pilar primário na vida dele. A gente vai fazer mais um intervalo comercial rapidinho, não saia daí, já voltamos. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós, da Eletrodeal, somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Voltamos aqui num bate-papo super bacana com o Lucas Vasque, que tem dado muitas dicas para você, empreendedor, para você, profissional, prosperar na sua arte de vencer, na sua profissão, na sua carreira e no seu negócio. Lucas, vamos lá. A gente estava falando sobre muitas coisas e agora eu queria entrar num outro ponto que
é o Clube da Trindade, Uhum. né? Queria que você explicasse um pouquinho, porque eu também tenho algumas crenças muito aliadas à sua nesse ponto, então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que que é o Clube da Trindade. O Clube da Trindade hoje é a maior imersão de corpo, alma e espírito que a gente tem lá na Bahia, executado em Salvador, né? A gente mensura por Salvador, que é a capital. E quando eu criei o Clube da Trindade há 5 anos atrás, ele derivou da Trindade, que foi um ritual matinal diário que eu criei para a pessoa cuidar de corpo, alma e espírito. Por quê? Eu atendia pessoas focadas no desenvolvimento emocional delas, só que eu percebia que a influência corpórea era absurda, que é aquela química que você tem corporal, então eu acabava mandando a pessoa fazer prescrição, médica e tal. E o espiritual também influenciava demais. E aí eu comecei a condicionar todos os meus mentorados a praticarem esse ritual que eu criei, que era acordar, ter uma atividade para o espírito, elevar o espírito, depois essa pessoa treinar, e aí tem treinos específicos, a depender do nível que ela vai avançando, e depois ela lê um livro de acordo com a visão dela, que aproxime ela da visão. Só que isso é todo santo dia. Então eu falei, já fez a Trindade? Já fez a Trindade. Toda a comunidade da Vasco hoje pergunta, já fez a Trindade? E aí um cara, que era um mentorado, assim, um empresário grande, número 1 do iFood lá no seu segmento em Salvador, ele já praticava, perdeu 56 quilos com a Trindade, quitou 1.600.000 em dívida, aumentou 60% do faturamento, e ele atribui isso à Trindade. Ele falou assim, Lucas, por que não junta todo mundo e faz um evento? Falei, pô, genial, tem tanta gente praticando. Aí fiz um protótipo, foi 30 pessoas. Aí a galera amou, que a galera fez tudo junto, espírito, corpo e mente. E eu dei uma palestra nesse dia com um flip chart dentro de um tatame de uma academia. Foi um negócio assim, o pessoal correu na rua e veio. E aí o pessoal, amamos a experiência. Eu, como assim? E aí o pessoal, quando é o próximo? Eu falei, daqui a 6 meses, já teve 60 pessoas no segundo. O terceiro já estava em 120, o quarto já estava em 150. Nesse processo já foi entrando assim 10, 12 marcas apoiando. Hoje a gente tem apoio do governo do estado, junto com a Bahia Gás, que é uma grande, já no segundo ano que eles estão apoiando, e as maiores marcas locais ali a gente tem. E é um produto que esse ano a gente levou para Chapada Diamantina, num processo de 3 dias, começou com amanhã só, já está em 3 dias. Que massa. É muito legal e fica muito mais imersivo e os feedbacks e transformação é assim absurdo. E aí quando termina esse evento a gente faz todo dia de manhã uma live, né, com essa galera ali por 45 dias, mantendo para instalar esse hábito de cuidado de corpo, alma e espírito. É porque a construção do hábito demora, né? Não é tão simples. Não é tão simples, só que em comunidade é muito mais fácil. Sem dúvida. Até porque um motiva o outro ali, né? Não, quando alguém falta na live, o pessoal começa a mandar no privado, liga, insiste, é muito legal. Eu tenho essa crença de que a gente precisa ter o equilíbrio espiritual, mental e físico, né? Mas é muito difícil a gente desenvolver esse equilíbrio nesses 3 cenários, principalmente quem mora em São Paulo, você fica 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar, trabalha tudo, chega Aham. cansado, né? Filhos, aquele negócio todo. Eu até falo um pouco por mim, né? É difícil às vezes eu conseguir cuidar da parte física do Uhum. negócio, né? Mas eu acho fundamental. Eu acho que uma essência para o sucesso é isso, é você ter esse equilíbrio nesses 3 pilares, né? E, e eu acho que independente de como vai ser esse processo, não tem uma única forma de fazer. Você criou a Uhum. metodologia matinal, Sim. mas não necessariamente Mas precisa ela tem ser pela adaptações, né? manhã, né? Tem Uhum. adaptações que podem ocorrer. Mas eu falo assim, se você quer ter sucesso, observe o que as pessoas de sucesso fazem. E Isso. elas fazem exatamente isso. Elas cuidam da sua mente, Não, eu fiz do seu vários estudos espírito. de bilionários, quais as práticas matinais dele para desenvolver. Não foi do nada, é porque aqui eu falei rápido, Exatamente. mas assim, é um padrão. É, A Trindade nasceu de um padrão. é. E uma coisa que eu quero agregar para ti é desapega do equilíbrio. A, a gente não consegue ter equilíbrio. Olha que doideira, parece um paradigma, mas não é. A gente não consegue ter equilíbrio, porque o equilíbrio pressupõe algo estável, perene, quase que perfeito É verdade. na equidade. Isso não E não existe, né? existe, cara. Você ou vai ser melhor no espírito, ou vai ser melhor na alma, ou vai ser melhor no corpo. Tem gente, inclusive na febre do wellness, que é o Brasil, o corpo tá todo mundo, uau, voando, mas e a alma? Então, na verdade, eu troco equilíbrio por desenvolvimento contínuo ali, né? Então, você pode ter um desenvolvimento diário para cada um dos pilares, mas claro, você sempre vai ser mais forte em um dos três. E esse é um ponto. E o segundo ponto é
tem a febre do wellness no Brasil, então o corpo hoje está sendo muito bem cuidado socialmente, Exato. tem uma cultura muito boa, isso é um pilar muito forte, legal. O espírito também já é um desenvolvimento crescendo, histórico, crescente. Agora a alma, que é onde entra as Esse é que tá emoções difícil, né? e a mentalidade, é o maior paradigma. É o que eu mais vejo, assim, inclusive estatisticamente, eu já mentorei mais de 5 mil empresários. Eu vejo estatisticamente que a alma é algo que as pessoas ainda estão nascendo para ver. Ou seja, quais são essas emoções, como é o comportamento da sua alma, como é a sua mente ali nesse processo. Então, geralmente, o gargalo nos três, o principal é a alma. E eu considero o mais importante É o também, mais. né? Porque a partir do momento que você não consegue cuidar desse pilar, aí vem a ansiedade, vem a depressão. Isso. E aí, quando vem esses Aí o fatores, você corpo, larga o restante, aí o né? corpo, o corpo sofre, aí o espírito já não acredita mais. Exato, exato. Então, eu acho que isso é fundamental. E aí a gente tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente falar, que são os conflitos que a gente também tem em função de gerações, né? Porque cada geração acaba tendo uma percepção sobre algumas coisas. Então, se você vê a geração Z, que o pessoal critica bastante, né? Eu Uhum. falo que todas as gerações têm as coisas boas e as coisas ruins, Seus não é desafios, né? exclusividade da Z. Eu acho que um dos pontos mais positivos foi que, para nós que somos de outras gerações, está trazendo assim, puxa, só trabalhar não é importante, porque eu vim de uma geração que, assim, é trabalho, 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 e assim, fala, pô, o que que você fez da sua vida, né, também. Então, tentar buscar esse equilíbrio, podemos Que dizer idade assim. você tem hoje? 46. Peguei a pergunta boa, né? Mas olha que interessante, você tem uma idade intermediária ali entre meus pais e eu. E a geração dos meus pais, por exemplo, o pessoal critica agora a geração Z. A geração dos meus pais, fumar era bonito, era status É, sexual fumar um cigarro. exato, Então, assim, cada geração tem seu desafio. A exato, exato. tecnologia de smartphone para essa geração é caótica. Então, assim, agora, de fato, a geração Z vem com um comprometimento emocional e de responsabilidade, assim, muito desafiador. Em compensação, vem com o avanço tecnológico. Hoje você pegar uma geração Z para trabalhar com tecnologia é coisa linda, Fantástico. já chega voando, né? Você tem uma geração que trabalha por propósito, por sentido, eles querem ter causa, Pertencimento, né? pertencimento, eles querem ter causa na empresa. Se não faz sentido, aquela empresa que ele está trabalhando não tem uma causa bem definida, ele não se sente pertencente a um movimento, alguma transformação que gere no mundo aquela empresa, ele começa a perder o sentido O que é daquilo. mais curioso é que ele não é movido a dinheiro, né? Ele até tem esse movimento, só não é pilar número um. Exato. Deixou de ser de uma geração para outra. Antes, as pessoas pensavam dinheiro, carreira, né? E ali cuidar uma estabilidade. Foram 3 gerações. A da estabilidade, que é dos meus pais, né? Era concurso, lembra que tudo era concurso. Exato. Aí depois veio uma geração Que assim mais. tanto que quiser te levar pro concurso. Quiseram me levar. Aí veio mais sua geração assim, que era carreira, ou seja, privatização e carreira ali, empresas que tinham planos de carreiras nacionais e internacionais. E vem uma nova geração agora que não é nada disso, que é muito mais causa, propósito, missão, movimento. Então, fazendo de forma simplificada, esse contraste de geração é um grande desafio para os líderes hoje, porque as empresas elas precisam hoje inevitavelmente definir sua causa, sua missão ali. Não é aquela missão do manual de marca, não, gente. É a missão mesmo. Ou Exato. seja, como é que eu traduzo? Cultura Uma organizacional cultura mesmo. organizacional que as pessoas falam assim, cara, eu bato esse prego aqui porque famílias moram nessa casa, entendeu? Parece que é óbvio, mas não é para as pessoas. E a geração Z quer isso e quer isso com tecnologia, quer isso com liberdade, quer isso com um sofazinho para sentar no meio do trampo. Então, é diferente a relação. Mas isso é engraçado quando a gente fala de propósito, que o óbvio que não é óbvio, né? Eu já recebi várias pessoas aqui que eu faço a seguinte pergunta: você tem noção do impacto do seu trabalho hoje na sociedade? A pessoa, tenho, tal, eu ajudo as Eu não pessoas tenho. aqui, tal, não Eu sei não o tenho quê. tanto. Eu falo, eu acho que você não tem a real nisso, né? Porque assim, uma pessoa que você ajuda, isso também falo pra você, né, que Aham. mentora várias Uhum. pessoas e transforma a vida de Uhum. pessoas. O impacto que você causa numa pessoa causa em todo um contexto envolvido.
é nos colaboradores daquela pessoa, na família daquelas pessoas. Consequentemente, quando esse empresário ele prospera, ele tá gerando mais empregos para a cadeia dele, que afeta mais famílias, mais pessoas. Então, o impacto que a gente tem sobre uma pessoa, a gente não consegue É mensurar geracional, né? até onde vai os reflexos, né? Isso tem uma ressonância muito forte na sociedade. Muito bom. Então, eu falo assim, eu acho que poucas pessoas sabem da importância de, às vezes, você ajudar uma pessoa. Eu acho que nunca essa frase foi tão fantástica, né? Que assim, faça uma pessoa que você ajuda, o mínimo que você faz, você não tem noção do impacto que isso traz para uma sociedade. Isso traz a possibilidade de todos poderem ajudar, né? Exato. Então, assim, a gente não precisa ser maioria para transformar uma sociedade. A gente não precisa depender de políticos para transformar uma sociedade. Eu acho que cabe de cada um de nós realmente querer ser alguém na sociedade, principalmente se a gente tem uma crença espiritual, que aqui temos uma missão, e eu falo que a maior missão que nós temos aqui acaba sendo justamente esse. Qual é o seu papel na transformação de uma sociedade, né? Por exemplo, eu fui chamado de político esses dias, né? Falei, Deus me livre, eu não quero ter carreira política. E o cara falou, não, Lucas, tô falando no sentido da polis original, que é realmente o que você contribui para a sua sociedade, né? E aí eu falei, pô, realmente eu não tinha olhado por esse lado. E o interessante disso é que, como você falou, se cada indivíduo tem a capacidade, e todos têm, de mudar a vida de uma pessoa, ele não está mudando a vida de uma pessoa. Ele está mudando a vida de uma geração, de uma multidão de pessoas. Mas, para além disso, o quanto ele se sente feliz nisso, o quanto ele se sente realizado deste impacto. E o interessante contando até um caso de um mentorado que está bem recente em minha mente, mês passado, ele é CEO da Boni Alimentos, é uma grande empresa, um abraço para o Ricardo, é uma empresa com 250 colaboradores, se eu não me engano, mas nessa faixa aí. Então, é uma empresa grande, que tem uma responsabilidade grande. E aí, no processo de mentoria, ele me voltou para outra sessão e falou assim, Lucas, você não sabe o impacto daquela última sessão que foi. Ele, minha filha está sentando ao meu lado para ler um livro. Eu falei, caraca, velho. Eu falei, sua filha, ela não lia? Não, ela não lia, não tinha esse hábito. Está sentando ao meu lado. Tem muito pai, né, que cobra que o filho estude, mas quantas horas seu filho vê você estudando? Essa é uma grande pergunta. E aí, ela falou assim, minha filha está sentada ao meu lado. E minha mulher já começou a ficar inquieta sobre ela empreender e ela contribuir e tal. Então, cara, assim, um lapso de 30 dias. Transforma. Agora imagina essa filha daqui a 10 anos que impacta. Não tem como medir. No fundo, essa sua pergunta é muito inteligente porque a gente não tem como medir. Não tem. Agora, uma coisa é certa. Qual o impacto que você gera de imediato é mensurável. Sem dúvida. E é nisso que você tem que Sem focar. dúvida. Né? Do mesmo jeito que uma maldição ela é hereditária, né? Aquela bênção, aquela mudança comportamental muitas vezes, aquela mudança de hábito, aquela prosperidade, ela vai levar para 2, 3, 4, 5 gerações. Uma coisa que você acredita bastante nesse poder da transformação também é o senso de comunidade, né? O Muito. networking. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, que quando você sente que você precisa mudar, você não vai conseguir sozinho, né? Vamos lá, primeiro que eu prefiro tirar essa palavra network e chamar de inteligência social. Por quê? Porque a inteligência social pressupõe ali uma intencionalidade e uma estratégia. Senão não era inteligência. Exato. Então a primeira coisa é que o network é a rede de relacionamento. A rede de relacionamento todo mundo tem. Mas inteligência social não é todo mundo que tem. Então, inteligência social é que estratégia você está usando com o social. Que intencionalidade você tem na seleção de pessoas ao seu redor. Agora é inteligência. Então a primeira coisa é, eu não só acredito demais, lá na Vasque tem uma frase tem um LED lá na parede que é o contágio existe. Tem uma frase que rege o evento de empreendedorismo nosso, que é a cada 15 dias. Ele é o contágio, o nome, então é Contágio Business Club. Todos os eventos de empreendedorismo a gente chama de contágio, então
acredita nessas conexões, mas eu falo para o empreendedor e para o líder no sentido de inteligência. Que aí eu digo que tem 3 níveis. Tem a comum, tem a grande inteligência social e tem o nível maquiavélico, que eu nem vou entrar nesse para não dizer que eu sou ruim. Mas que intencionalidade você tem do social? Ou seja, a forma que você se relaciona, você tem estratégia ou você se relaciona porque as pessoas gostam de você ou você gosta das pessoas? Se for só isso, você está na zona de mediocridade. Ou só no interesse de algo imediato ali, de fazer um negócio Eu vou dar um imediato. exemplo. Eu lembro que eu comprei um carro legal que eu queria muito na época, há uns anos atrás, e aí esse carro virou o melhor carro da garagem de onde eu morava. Eu mudei de lugar. Falei, não posso ser o mais forte do prédio. Tá entendendo? Porque isso é intencionalidade É uma social. sensação que você bateu no teto, né? É a sensação de Preciso que eu aumentar esse venci, teto é agora, horrível né? a sensação de vencer. É sério, tem horas que a sensação de vencer é só uma soberba, por conta da sua referência. Aí eu mudei, meu carro virou a média do prédio. E aí tinham vários carros melhores que o meu. E naquela hora eu fiz assim, agora sim, eu tenho novas referências. Eu sempre falo assim, se você é o mais forte da mesa, você tem que estar sendo pago para isso. É. Se não, você tem que pagar para ser o mais fraco. Exato. Porque aí você vai continuar crescendo. Então eu sempre investi na parte de inteligência social com vários princípios ali. E eu tenho uma frase também que eu falo assim, ó, pare de ser forte entre os fracos e tenha humildade para ser fraco entre os fortes. Ou seja, intencionalmente se coloque nesse lugar de vulnerabilidade, de humildade e de ser o mais fraco da mesa. Eu tenho feito muito esse movimento, sabia? Tem que ser É. assim. Tem que ser assim. E como abre a nossa mente? Você andar com gente melhor que você, abre a mente da gente. Total. Eu lembro que eu mentorei um cara para a parte de comunicação muito grande. Na época que eu tava ali, já tinha rompido 1 milhão ano, na época, de faturamento. E esse cara virou para mim numa conversa simples e fez assim: qual é o seu plano de 10 milhões? Mas ele falou tão convicto, tão natural, tão sério, que na época eu fiz assim: hã? Eu tava achando que tava massa. E aquele cara me fez uma pergunta singela E você não tinha resposta. e eu não tinha resposta. E aquele cara mudou meu dia, mudou meu ano, mudou a perspectiva que eu tinha. Então, assim, o quanto as pessoas muito mais fortes que você, as pessoas certas, de forma orgânica da convivência, elas vão mudar a sua forma de pensar. Elas vão ampliar a forma de você ver o mundo. Elas vão realmente mudar a sua realidade. Agora, sobre inteligência social, tem 2 pontos da alma que complicam, que é as pessoas elas gostam demais do pertencimento e da maioria. Ou seja, o volume de likes, o volume da maioria seduz as pessoas. Só que o resultado está na minoria, não está na maioria. É. Então as pessoas gostam muito de ser aplaudidos e a maioria está aplaudindo a besteira, está aplaudindo a bosta, não está aplaudindo o que é nobre, o que enriquece. Então cuidado com o querer o aplauso, o querer o holofote, porque onde está a maioria não estão os maiores. Então, troque volume por qualidade no que você ouve de feedback, no que você convive, porque a liderança, o sucesso e a vitória, como você narra, ela é solitária. Ela dá Total. muita sensação de solidão. É. Quanto mais você sobe a montanha, mais solitário você fica. É muito E é louco. normal, né? Isso Faz acontecer. parte do processo. Ou você vai desenvolver seu emocional para lidar com essa solidão, ou você vai começar a pedir conselho errado, você vai se prender pelo pertencimento, você vai estar nos ambientes errados. Aprenda a entrar e sair, porque a jornada é solitária. E sabendo da importância desse processo, dessa inteligência social, Uhum, porque tirando São Paulo, uhum. ainda nós somos tão carentes de eventos e situações que promovem essa inteligência social. Isso vem ganhando corpo pouco a pouco, né? E você lá na Bahia tem criado um movimento muito bacana, muito interessante, por meio de organizar esses eventos, transformar eventos em experiência para que sejam memoráveis também, que eu acho isso A importante, gente né? foca muito Porque experiência. não é só participar de um evento, você ter experiências que você sempre vai lembrar daquele evento de alguma forma, né? Você transformou isso até no seu noivado, né? Você gostou, não foi? É isso. Inclusive, na minha noiva, ela é a responsável pela experiência da Vasque. Ela é obcecada pela experiência do cliente. Eu tenho esse braço muito forte lá,
amo a lá, e não só porque ela é minha noiva, mas porque ela é muito boa na experiência do cliente. A gente tem esse match. A gente foca muito na experiência porque hoje o conteúdo em si ela é uma commodity, né? O chat GPT responde. É isso que as pessoas querem mais em eventos. Não apenas isso. Então a gente foca muito em experiência, na criação de uma experiência única em cada evento. No Cotágio Business Club, que é o encontro de empresários, a gente fez no ano passado 22 edições. Então imagine, só de um dos eventos, do modelo de eventos, a gente fez 22. Fora o Future Club, fora todas as imersões, enfim. Ano passado a gente fez 92 eventos no total, contando com treinamentos, imersões e palestras. Então é um volume absurdo nisso. E o que a gente mais percebe nesse ciclo de inteligência social é que as pessoas realmente estão investindo pelo contágio, pelas conexões. Ponto. Cada vez mais. Isso é uma tendência de mercado. E na Bahia, diferente de São Paulo, engraçado que a gente está agora em São Paulo, e lá o baiano ele tem esse comportamento de pagar para vir para São Paulo para ter esse acesso. Então, as cidades, eu falo Recife, eu falo Fortaleza, eu falo Nordeste inteiro, eu falo Santa Catarina, que eu tenho mentorado de Santa Catarina, eu tenho espalhado pelo Brasil. E aí, essas cidades, elas estão nascendo em movimento para investir na criação de comunidades intencionais para o social. É uma tendência de mercado também. E eu apostei isso lá atrás, a gente está colhendo fruto agora, mas ainda é muito embrionário fora São Paulo. Então, São Paulo realmente é a grande economia disso. É aqui que eu chamo do Alphaville daqui, né? O Alphaville daqui, meu irmão, é um negócio assim extraordinário nesse sentido, porque intencionalmente as pessoas criaram esse ecossistema para que isso acontecesse, como foi o Vale do Silício nos Estados Unidos. Exato. Então, não tem para onde correr. A intencionalidade do social é fator preditor do sucesso. Então, você quer vencer, mude de lugar. Pare de ser o mais forte, pare de ser arrogante, comece a ter novas referências. Recentemente um cara chegou no auditório lá da Vaz que fez assim, Cláudio. Eu estou impressionado, Lucas, aonde você chegou? Aí eu falei assim, sua referência está muito baixa. Porque na minha visão nem comecei. Entende o que eu estou dizendo? É Sim, referência. é referência, Tudo é exato. referência. Nem comecei, o cara tá dizendo que tá impressionado onde eu cheguei. Então esse cara tá muito escasso. E aí eu falei, pô, não é esse cara que eu quero andar. Então a gente começa a perceber que a referência ela vai mudando quando você vai investindo em inteligência social. Eu anotei aqui algumas coisas e aí eu queria a sua ajuda para até diferenciar e ficar claro, porque eu tenho certeza que depois desse bate-papo vai ter muita gente te procurando, querendo a sua mentoria, querendo Aham. participar desses encontros também. Hoje você tem o Contágio, Uhum. tem o KBA. KBA, né? K-Brain, Key Brain K-Brain Academy. Academy, o Vasca Academy, Clube da Trindade, Visionários, CBC, que é o Café Business Club. É. Tem mais alguma coisa? Tem aí cursos de comunicação oratória. Lá é uma empresa de educação. Para quem quer se desenvolver, tem vários caminhos na VASC. O primeiro deles é baixar o aplicativo, que é esse VASC Academy aí. O cadastro é gratuito, lá é É uma um comunidade. aplicativo. Tá. Como a gente investe no social, lá só tem quem quer crescer. E é uma rede social. Você posta, você chama no direct, você interage com esses líderes empresários. Lá acontece muita coisa. É aula semanal É que tem lá. gratuito ou é pago? Gratuito. Tá. Gratuito. Lá tem uma assinatura posterior, quem quiser participar dos movimentos e aulas, tem uma série de benefícios também. Mas baixar e se cadastrar é gratuito. VASC Academy. Então, é VAZK. Primeiro passo é esse aí. E aí lá você vai entendendo as infinitas possibilidades, porque tem online, tem presencial, tem as imersões, enfim. E aí depende muito do diagnóstico de cada um. Tem gente que até hoje eu faço em company, então às vezes eu entro na empresa para a parte estratégica e saio ali, faço formação de liderança, até coisas mais simples, como imersões e tal. E o Key Brain Academy é a nossa formação de empreendedorismo. Tem todos os pilares do empreendedorismo, dividido ali em 6 imersões, com um protocolo ali de crescimento, tarefas, aulas online, enfim. É um programa super acelerador ali do negócio. E é isso. Eu fui desenvolvendo isso pelas dores que a gente foi aprendendo do empresário e do líder, que é o nosso público, hoje. E graças a Deus a gente está, assim, acelerando mais de 200% ao ano, né? E é muito importante esse movimento, porque eu, vou ser franco, eu desconhecia esse tipo de trabalho no Nordeste. Mas não existe mesmo. Só pra você ter Você é ideia. pioneiro lá. Assim, tem, assim, bem embrionário alguns movimentos. Quando eu falo embrionário é porque minha referência é alta, né? Então, tem alguns movimentos. A Bahia está crescendo nisso.
Mas até um vídeo que viralizou essa semana em collab lá comigo, eu e a Monique Evelyn, que é do Shark Tank, ela falou isso: Salvador me expulsou. É o título do vídeo. É real. Chega a um Eu ponto vi. que é difícil, cara. No modelo econômico você continuar crescendo. Mas existe, mas claro, a Vasco é um dos pioneiros desse movimento lá. Por exemplo, Sebrae, ele está se relacionando, a gente começa a se relacionar, tem um processo estatal, então o governo apoia evento meu, prefeitura apoia evento meu. Então, assim, a gente começa a se relacionar com o público para que o sistema social vá mudando junto. Ou seja, a praça, ela não é, ela é cortar mato ainda. Então, no Nordeste, esse tipo de projeção que a gente tem é cortar mato. Não está pronto, não está bonitinho, não está pavimentado ainda não. E você também é CEO do Bahia Cash, que é um Uhum. dos grandes canais de comunicação da Bahia, Uhum. né? Ele teve como propósito dar voz a tudo isso? E você acertou em cheio. O Biacast já existia há 4 anos. O Biacast já era o maior podcast e estúdio da Bahia. Assim, já com grandes marcas como a Sunrise, Skol, ele já tinha relacionamentos comerciais. E o dono do Biacast fez: Lucas, eu preciso agora de alguém que faça disso uma empresa. E me chamou para ser CEO, adquiri ali a sociedade, levei para dentro do prédio da Vasque, e minha visão é transformar ele realmente num canal de comunicação mesmo. Então, um canal publicitário, um canal aberto para diversas pautas e editoriais. Aí a gente fez um rebrand já, está construindo mais 2 estúdios, é fazer daquilo um streaming, que é onde eu acredito. E daquela intencionalidade do Lucas ali, claro, é educar, é levar informação relevante, que é onde eu assumo a editorial, é transformar a vida de pessoas através deste canal, que é muito grande já na Bahia. E, obviamente, com a sua mentalidade, tá trazendo as principais referências ali para comandar, né? Que também Exato. é. Aí cada editorial tem um host, né? Então, um abraço a toda a equipe do BahiaCast. A equipe é muito fera. A gente tá, ó, só pra você ter ideia, a gente trouxe a Patrícia Abreu, que é a TV Bahia da Globo. 16 anos na Globo a Então, gente isso que eu tô trouxe. falando, as É. referências lá são. São altos. A gente trouxe o Júnior Leal da TV Record, que estava em Fortaleza para ser host. A gente trouxe a Leila, que já trabalhou como RP e assessoria de imprensa em diversos canais. Então, assim, está montando um squad de TV para um streaming. Então, assim, a gente está investindo muito em time para profissionalizar na Bahia o canal, que é o que eu acredito. Eu acredito muito na profissionalização na Bahia. Exato. Minhas referências, quando eu fui diretor comercial, eu pulei uma parte da história, mas eu rodei o Brasil dando treinamento 17, 18 e 19. Então eu vinha muito de São Paulo, ia muito em Brasília. E eu absorvi cultura dessas megalópolis econômicas e eu fui vendo comportamentos. Quando eu voltei para Bahia, minha régua estava muito alta. Então tudo que eu faço na Bahia, eu faço com uma régua muito alta. E aí a galera Teve estranha alguma às vez que vezes, né? você falou assim, chegou e falou assim, puxa, preciso mudar daqui? Já. E essa é um dilema lá interno, porque, por exemplo, eu venho a São Paulo. Aí o pessoal já fica assim: Lucas, já sabe. O pessoal já espera que eu Já fique em tá São com o Paulo pé aqui e outro forever. lá. Já acha que eu vou ficar forever, porque eu tenho muita empatia com o ritmo cultural daqui de trabalho. Gosto mesmo da forma de pensar do paulista, de trabalho, a forma de se relacionar. As pessoas vêm pra cá pra prosperar, fato. Vêm pra cá pra ganhar dinheiro, vêm pra cá pra trabalhar. Então, respira isso, São Paulo. E eu tenho esse DNA, então as pessoas já pensam: vai ficar em São Paulo para sempre. Mas, ao mesmo tempo, esse incômodo meio que é levado para a Bahia, do tipo: a Bahia também pode, a Bahia também vai. E assim, a Bahia vai, é fato. Inclusive, uma coisa que eu aprendi com um bilionário da Bahia, ele fez assim: Lucas, nunca fale mal da sua terra. Aí você começa a ver o copo meio vazio, você para de ver as oportunidades. É. Então, a Bahia vai acontecer nesse sentido. E eu não quero deixar de perder essa missão na Bahia de transformação. Ah, posso ficar lá, mas eu acredito, a gente vai ter sede lá. Ah, pode ter outra sede em outro lugar, mas a sede lá de transformação, acredito muito que a gente vai. Até pela forma que o município está vendo a gente hoje, a cidade, Salvador. E claro, você falou uma coisa certa: vocês não têm a praia, né? É verdade. Então, cuidar de corpo, alma e espírito frente ao mar, eu acordo todo dia, aquele mar infinito. É diferente, é Maravilhoso, né? diferente, é diferente. Não, as pessoas às vezes elas têm conceitos, né, sobre turismo e não sobre negócios, né? Mas quem conhece negócio na Bahia sabe o potencial que é. Gigantesco, é gigantesco. Tem um potencial imenso. Não à toa, Gigantesco. a nossa agência de comunicação cuida aqui do nosso podcast, é lá da Bahia Ah, tá também. vendo? Um abraço Falando a nisso, um Brant, né? abraço para a Vanessa, que vai ser mamãe em breve aí.
E é muito legal essas conexões também. Eu acho que essas trocas, essas visões diferentes, eu acho Uhum, que isso agrega tanto também, essas conexões uhum. entre outros estados. Então, é, dentro desses seus eventos, Uhum. você traz gente também para falar na rodada de negócios de outros estados, trazendo as suas Busco visões, trazer. tudo O isso? último evento lá, que foi o Future, a gente trouxe o Alan Salles da PLX, do Pablo. Ele é estrategista e gestor de tráfego do Pablo, Uhum. Massal. A gente trouxe o Isaías da Blue, né, da Blue Saúde, para falar de IA. Eu busco trazer pessoas de fora. No CBC, que acontece a cada 15 dias, a Contique, que é aqui em São Paulo, que é Uhum. originária da Bahia, a gente trouxe o Fernando Vasconcelos. Então, a gente está trazendo pessoas de fora e também promovendo as internas. Então, a gente chama de palco do milhão lá no CBC, né? Mas a ideia, lá no CBC, a gente tem gente de Salvador que fatura 1,8 bi ano. Tô falando de gente que fatura acima de 1 bilhão naquela economia que ninguém nem sabe quem sabe? Exatamente. Então, assim, Salvador e Bahia é gigantesco, mas culturalmente a cidade ainda respira entretenimento e turismo. Que é onde eu tô batendo ali com a prefeitura. Um abraço a GG Magalhães, estou batendo lá, porque o secretário hoje, está na Secretaria de Turismo, o diretor de turismo. Eu falo assim, GG, existe uma veia econômica do empreendedorismo. Existe isso. Ou seja, o evento de empreendedorismo tem que trazer turista. O evento de empreendedorismo tem que promover a economia local. O centro de convenções tem que ter muita. Então, assim, mas isso está acontecendo na Bahia. Agora é o que eu lhe falei. Estamos cortando mato ainda, mas vai ser com certeza uma veia econômica do Estado. E aí eu queria uma dica sua para um microempreendedor que muitas vezes monta o seu negócio por sobrevivência e olha aquelas estatísticas do Sebrae que a maior parte das empresas não chegam nem no seu segundo ano, com todas as dificuldades. Agora, a partir do ano que vem, mais uma dificuldade para o empreendedor, que é o início de uma transição, de uma reforma tributária que a A gente gente vai já ter fez pela 2 eventos de frente, reforma tributária na né? básica. Todo. Então tem muita coisa acontecendo. Isso a gente sabe que o receio maior da pessoa empreender é justamente esses movimentos econômicos que acontecem, mas aquelas pessoas que se lançam também no empreendedorismo muitas vezes não conseguem se firmar, né? Então no Brasil se abrem muitas empresas, mas se fecham muitas empresas também. E o Brasil eu considero que é um país, pelo seu tamanho, pela sua população, que tem poucas empresas. Tem espaço para criar muitas outras coisas aí, né? Tem campo para muita coisa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão de como nós podemos mudar esses números, a gente continuar com a mesma aceleração no processo de abertura de empresas, mas que a gente possa estancar esse número de empresas que não sobrevivem no primeiro ou no segundo ano. São muitos fatores, né? Não dá para ser simplório, até para não ser responsável nisso. Mas uma coisa primária, inclusive eu gosto de um princípio judaico dos 6 anos, né? Nem 5, é 6, 6, 6. Então, uma coisa para o empreendedor não pense em abrir o seu negócio pensando 1 ano, 2 anos. Pense assim, ó, eu vou queimar a ponte, não existe plano B, e o mínimo dessa persistência é de 5 anos. Claro, com o pé no chão disso, com a sustentabilidade disso, enfim, tem uma série de pilares para desenvolver, por isso que eu não vou ser responsável. Mas muitas vezes o empreendedor ele só começa, mas ele não planeja, ele não tem uma visão de 5 anos, de traduzir isso em números, fazer uma projeção disso. Então, cara, vai pé no chão nisso. E outra coisa eu promovo muito o empreendedorismo, mas, cara, é muito bom ter um líder bom e trabalhar para alguém também, sabe? Também. É muito bom. E tem carreira também. Eu acredito na criação de carreira das empresas. Eu acredito também no CLT. Eu Que é uma acredito. fonte de aprendizado importante, de um processo de aprendizado para empreender no futuro Em também, que né? momento foi que o Brasil disse que todo mundo tem que empreender? Tem uma Exato, cultura disso sendo exato. promovida, ok. Eu acredito que a mentalidade empreendedora tem que ser desenvolvida para todos. Mas nem necessariamente todo mundo tem que ter um CNPJ. Então, tirar essa relação patronal negativa é parte essencial do processo. Ou seja, o que é a relação patronal? O cara acha que o fato dele trabalhar para alguém, aquele alguém tá rico, milionário, e que ele é um escroto, que ele não vale a pena. Então, não, essa relação ela tem que ser revista, porque ser CLT, eu fui CLT muitas vezes, não é tão ruim.
ser liderado por um bom líder. Aí o pessoal, então o meu que não é bom líder, eu vou sair. Não é isso, para de sair desse lugar de vítima, mas eu acredito em carreiras, eu acredito no empreendedorismo, até porque não tem como ter muito empreendedorismo e não ter carreira. As Exato. empresas vão ter o quê, então? Né? Se não pessoas. Mas, realmente, para o cara que quer empreender, que decidiu fazer isso, cara, esquece plano B, queima a ponte, se dedica, você vai trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, todo dia, no mínimo 5 anos nessa jornada. Sai dessas mentiras que tem na internet de coach, de não sei o que, fique livre, trabalhe 4 horas por dia e fique rico. Cuidado com essas coisas. A realidade que eu vejo do empreendedorismo não é essa. Todo cara que criou grandes negócios, ele se dedicou muito, ele sangrou ali, principalmente no começo. Ele desequilibrou a vida toda para fazer aquilo dar certo. O próprio Flávio Augusto, você vê as biografias. Então, não existe essa. Agora, decidiu, mete a cara, irmão. Mete a cara, vai pra cima, trabalha 12, 14 horas, é o que eu faço. E assim, eu digo assim, não tem plano B, não olha pro lado, não tem como não dar certo. Eu tava vindo pro cá, o cara me ligou, porque se a Vaz, que eu falei, não é se a Vaz que não é quando, irmão, porque eu vou fazer dar certo. Então, essa convicção, esse sangue no olho, o cara que não tiver não vai empreender, não. Verdade. Porque senão você não passa, você não derruba muro, você vai sair na primeira traição. Na primeira dívida você começa, ai, não é pra mim. Então, velho, você só tem essa opção. Você vai empreender, você só tem essa opção, dá certo. Não tem plano B. Eu acho que é isso aí mesmo, né? E não é no primeiro obstáculo achar que tá tudo perdido, né? É isso, né? Não, eu falo assim, Cláudio, se você só tivesse a opção de vencer, o que você faria agora? Pergunta que parece simples. Não é simples, não. Se você, no seu negócio, só tivesse a opção de vencer, ou seja, você não pode mudar de negócio, você tem que sustentar sua família com esse negócio, você tem que fazer acontecer, senão você vai morrer de fome. Só tem esse negócio. Se você só tivesse a opção de vencer, o que você faria? Tem que fazer dar certo de É o qualquer que você vai jeito. fazer todo dia. Exatamente. Mas sabe uma coisa que me assusta um pouquinho? Que aí você Uhum. estava falando sobre a questão da importância da paixão, né? Eu vi uma reportagem, não lembro exatamente aonde, que a pergunta era a seguinte para a sociedade: se todas as profissões pagassem exatamente o mesmo salário, você fazia o que você faz hoje? Excelente pergunta. Essa eu vou anotar, viu? Cadê meu caderninho? E é assustador ver que a maior parte das pessoas não Não faria. fariam coisas diferentes, mas também escolhem a profissão em função daquele que paga mais, do jeito que vou investir nesse negócio porque dá dinheiro. Então eu acho que a gente precisa passar por um processo de reflexão muito mais ampla. E esse é um dos propósitos dentro do nosso podcast, porque nós tivemos histórias aqui de profissionais que estavam super bem estáveis, vencedores Que nos seus tinham dado certo, segmentos, né? que já tinham dado certo e decidiram falar, não é isso, não é isso que eu quero, não é minha paixão. E aí, de repente, largou toda uma carreira de marketing, que é um segmento crescente, né, em grandes multinacionais com as melhores faculdades e falou, não, vou criar uma empresa de personal organizing, por exemplo. Uau. E aí o pai falou assim, minha filha, você vai largar tudo isso para dobrar a Você é cueca das louca. pessoas, né? Mas depois ver a trajetória de conquista. Mas por quê? Porque a partir do momento que ela decidiu virar a chave, falou assim, não tem volta, é isso. É E isso ela que eu tem a vou fazer vantagem dar competitiva certo, que os outros não né? têm. E fez dar certo e hoje é uma das maiores empresas do segmento, né? Uau. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso, porque eu acho que muito nessa ansiedade, depressão, e Uhum. eu falo que a sociedade está meio doente mentalmente também, tem muito a ver com isso. Falta essa paixão dentro. Eu acho que a partir do momento que você consegue, dentro da sua carreira, criar uma conexão muito forte com a sua paixão, eu acho que os reflexos na sua vida pessoal, em toda essa parte, corpo, mente e espírito, eu acho que já começa a ter um grande alinhamento, né? Total, Então, eu total, acho que total. vale a pena as pessoas pararem e falar assim, é isso, e nunca é tarde para recomeçar, né? Nós já trouxemos histórias de pessoas que quebraram diversas vezes e foram acertar empreendendo aos 60 anos de idade, que deram o seu tiro certo. E tem tantos cases, né? Então aí a importância de um hábito
né, que você traz aqui, que eu acho muito valioso, que é a leitura. Ainda mais hoje que a gente tem uma facilidade de acesso, né? Você não é só comprar o livro lá, mesmo se você não tiver dinheiro, tem muito conteúdo gratuito aí disponível, né, Uhum. na internet. E as biografias de pessoas que venceram, qual é a trajetória delas, qual é a sua referência, porque se você não tiver uma referência e não Sim, entender o que essas pessoas passaram, total. como você pode querer almejar algo que você não sabe o quê, né? Então é aquela frase também, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? E aí que eu acho que tá se perdendo um pouco essa conexão. Eu venho numa geração que as pessoas escolhiam o seu primeiro emprego. Eu não aceitei o meu primeiro emprego. Se eu tinha um propósito de uma trajetória profissional, eu sabia que eu tinha que começar numa empresa muito boa e não numa empresa que me limitasse ou que não me desse o aprendizado necessário para isso. Agora, quantas pessoas estão preocupadas com isso? Quantas pessoas estão preocupadas realmente em se desenvolver? Respeitar o tempo de Porque maturação. querer um plano de carreira faz parte, mas o quanto a pessoa quer fazer parte da construção desse plano de carreira, né? Uhum. Também, e construir a sua trajetória. Então, eu acho que vale esse ponto de reflexão para a sociedade, porque eu acho que, partindo desse princípio, se todas as profissões pagassem o mesmo salário, você faria o que você faz, e foi massacrante, assim, acho que a cada 10 pessoas, 9 fariam coisas diferentes. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que parar, pensar e às vezes fazer o que você fez, pegar a engenharia, vou chutar o balde, não é isso que eu quero, vou buscar aquilo que realmente me move, que me desperta paixão. E o pessoal critica, né, quando fala assim, quando você faz o que você gosta, você não está trabalhando, né? O pessoal critica um pouco isso, mas não é. Você torna isso leve para sua vida, né? Então é aquele negócio. Eu vi uma frase sua que falou assim, ó, quando você faz o que você gosta, né? Por que que eu tenho que ter o dia útil e o final de semana? Os outros dias Gostei, você me inúteis, o que que estudou, eu você me faço? estudou. Muito Né? bom. Então os outros dias são inúteis, né? Todo dia é um dia, né? Todo dia nasce o sol, por que que eu tenho que ter o dia de trabalhar e o dia de não trabalhar, né? Então muda a percepção e o Eu mudei minha conceito. percepção completamente sobre trabalho. Completamente sobre o que era sobre o que foi me ensinado sobre trabalho. Me foi ensinado que trabalho era desgastante, que o patrão era ruim, que era árduo, que eu torcia pela sexta-feira chegar logo, que eu tinha 2 dias de descanso. Olha que maldição essa frase. Eu tinha 2 dias de descanso. Não, eu tenho 7 dias de descanso, eu tenho 7 dias de trabalho. Como é possível, Luca? Eu tenho 7 dias de trabalho, 7 dias de descanso, porque eu descanso a hora que eu quero e eu trabalho o quanto eu quero. Só que quando você se sente livre para tal e apaixonado quando tal, você quer mais daquilo. Natural. Se eu amo jogar bola, eu quero jogar mais bola. Se eu amo palestrar, eu quero mais palestrar. Se eu amo ser químico, se eu amo ser manicure, não importa, cara. Importa assim. O que é que tá lhe satisfazendo, lhe realizando? Você vai querer mais daquilo, é natural. Então, a sua reflexão é perfeita, porque no dia que a sociedade acordar que o preditor do sucesso é essa felicidade, essa autorrealização, a sociedade toda vai se ajustar. Vai ter um cara feliz limpando o chão, vai ter um cara feliz cortando o cabelo, vai ter uma moça feliz ali sendo manicure, vai ter uma moça feliz fazendo cirurgia, vai ter. Acabou, a sociedade vive em paz. Agora, quando a pessoa não tem a coragem para tal, ela vai viver em conflito a vida inteira. E muitas vezes esse conflito está em quem está ganhando dinheiro. Essa crise existencial está em quem está aparentemente dando certo. Eu É, tive uma aluna que falou uma coisa muito interessante. Lucas, eu levei 50 anos para entrar em depressão, dando certo. Para perceber que estava tudo dando errado. Porque o plano dela era ganhar dinheiro, construir uma casa, ter 2 filhos, formar os 2 filhos. E pá, quando ela formou o segundo filho, ela tinha 50 anos, ela entrou numa depressão profunda. Porque desde o começo ela sabia que não era nada daquilo que era a paixão dela. Vale a pena isso? E com muito dinheiro, no condomínio mais caro da cidade. Então, assim, não tô aqui tendo um papo utópico, não. Tô tendo um papo real. Tô tendo um papo de realidade. A melhor decisão que eu tive, que foi a mais difícil da minha vida, foi largar tudo que minha família construiu de ideal pra mim, tudo que já era carreira, eu já estava numa grande construtora, e foi muito difícil. muito. Os 3 primeiros É. anos, pau viola, como a gente fala na Bahia, pau viola. E hoje,
começa a vir alguns frutos, eu tô dando graças a Deus. Mas quanto tempo a pessoa suporta a decisão que ela tomou? Quanto tempo ela está disposta, né? Como você falou, eu projetei uma carreira, eu respeitei a projeção do tempo da minha carreira. Então tenham calma, baixe essa ansiedade, agradece pelo processo, olha quem você era ontem, olha quem você se tornou e respeita porque o resultado é inevitável se você mantém a direção e tem intensidade. É só questão de tempo. E aí, até para responder essa pergunta se todas as profissões pagassem a mesma coisa, o que você faria? Uhum. Eu vou convidar as pessoas a lembrarem do seu case do acarajé. Porque você talvez não tivesse ideia do quanto a mulher faturava até fazer a conta, né? Cara, Baiana de Acarajé fazendo 1.000 milhão e eu falei, meu Deus, meu pai querendo que eu faça concurso de 2.000. Mas é isso, vem o julgamento, né? Você fala assim, não vou fazer isso porque subestima às vezes a capacidade de algo que parece que não dá dinheiro, mas pode dar muito dinheiro, né? Então, Tudo dá dinheiro, se lembra do tudo dá se dinheiro. lance, simplesmente faça e aconteça, né? Então, eu falo que se as pessoas realmente, é assim, quem quer faz acontecer, quem não quer arruma uma desculpa, então faça acontecer. Tudo que você fizer vai te ajudar, vai fazer você prosperar. Então, fala assim, tem gente que é feliz limpando o chão, né? Tenho certeza que sim. Sim. E amanhã, essa pessoa pode ser a empresa que você vai contratar para limpar o chão da sua empresa também. Então, por que essas pessoas não Ou vai ser a podem empresa do setor público, vai prosperar? limpar o município inteiro. Lá em Exatamente. Salvador eu levei para palestrar a Sotero, que é a empresa que limpa todo o município de Salvador. E o cara é obcecado em ver o chão limpo. Tá tudo bem. Com Exato. 2.400 colaboradores. Exato. Então a gente não pode subestimar nada, porque quando a gente acredita na capacidade de fazer as coisas acontecer e prosperar, ela vai acontecer e ponto final, né? Então eu acho que é legal. Bom, Lucas, deixa os seus contatos, as redes sociais, para quem quiser a sua mentoria, quiser eh, participar também dos eventos, Do como é que nosso faz? movimento Vask, né? VAZK, o Lucas Vask. Lá, se você digitar Vask no Instagram, você vai achar tudo, porque o cara do brand caprichou e botou um nome que só tem eu. Então lá tem a Vask, que é o grupo Vask, é empresa institucional, tem as empresas também lá. Tem o Lucas Vask e o aplicativo é Vask Academy, então tá tudo fácil de você achar, né? E aí você pode ir tirando dúvida, manda um direct. Eu sou um cara que eu tento responder ao máximo os directs ali. E muitas vezes eu tiro dúvida, enfim, entrego o máximo que eu puder. Então, mando direct. E vou dizer um negócio pra vocês, cara. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Se não fizer sentido o que você faz hoje, adiante seu lado, como falo na Bahia. Adiante seu lado, adiante seu lado, resolva logo o que tem pra resolver e vá fazer aquilo que você faria todos os dias de graça, né? Exatamente. Até vender água de coco na praia dá dinheiro, né? Ele fala assim, ó, tudo gera dinheiro, gente. Tudo gera dinheiro. A questão é quem é você nesse mercado. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Cláudio. Muito. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado pelo convite. Vou passar uns dias em São Paulo. Tem um evento. Tem um evento. Tem um evento Amanhã amanhã. estaremos juntos lá. Estaremos juntos na Arte de Vencer. Parabéns pelo projeto. Continue, Obrigado. foque tudo e transborde muito aí nesse canal. E agradeço você ter vindo diretamente da Bahia para prestigiar aqui a nossa audiência, Nossa, o nosso evento amanhã também. vamos trabalhar. Muito sucesso. Eu acho que esse é um tipo de trabalho que eu realmente peço para que seja próspero. São esses trabalhos que eu sei que vão ajudar outras pessoas, vai mudar todo o contexto de uma sociedade, mudar mentalidades, então, e principalmente ao Bahia Cash para dar voz a tudo isso, para que essas informações cheguem de uma forma mais ampla e mais rápida É a nossa em missão. quem precisa, né? Valeu, obrigado. Obrigado. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí o comentário e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, muita gente vai se interessar em fazer as mentorias aí também, que eu acho fundamental. Cuide do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Não sabe como fazer? Fala com o Lucas aqui, que ele é especialista nisso e cuide da sua inteligência emocional, social, física, que é isso que vai te alavancar na arte de vencer. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Até lá.